Palavra no meu coração, e não sei se quando terminar este culto eu ainda vou ter amigos nesta igreja. Mas vamos para a palavra do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 7, está escrito: Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre os quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. E quantos confirmam, digam amém. Toma o seu assento, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Queridos e amados irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no primeiro livro do profeta Samuel, nós estamos diante de um livro muito especial, dentre os muitos livros que nós conhecemos no Antigo Testamento. O livro do profeta Samuel nos mostra que Deus, Ele trabalha com transformação, metamorfoses e mudanças. Não é nada novo, mas se você observar de forma mais analítica, você verá que este livro começa Deus mudando, modificando, transformando o estado do útero de uma mulher. Deus muda a condição do útero de Ana. Você vai observar que Deus muda a casa sacerdotal. Ele arranca da casa de Eli e finca na casa de Eucana. Deus vai mudar a situação do trono de Israel. É um livro de muitas mudanças. Todavia, observe que a situação espiritual de Israel não ia muito bem. A lâmpada do templo estava quase apagando. E observamos que o sacerdote da época, aquele que tinha uma função religiosa de muito prestígio, um homem por nome de Eli, o sacerdote, ele negligenciou o seu sacerdócio, porque ele não cuidou dos seus filhos. Não se esqueça que Eli, além de ser um sacerdote, ele era juiz, porque a Bíblia nos dá uma lista dos juízes de Israel: Abidom, Débora, Elon, Eudes, Eli o sacerdote, Gideão, Ibissã, Jair, Jefté, Otiniel, Sancar, Tola, Sansão e o nosso querido Samuel. Mas esse Eli, além de ser sacerdote, ele era um juiz. E tendo uma função no judiciário espiritual de Israel, ele tinha que cuidar da sua igreja, do templo que estava em Siló. Mas os seus filhos, Ofni e Finéias, aproveitando-se da posição eclesiástica do seu pai, ele tirou proveitos, porque a própria Bíblia diz que eles se aproveitavam das ofertas do templo. Além disso, eles se prostituíam dentro daquele lugar sagrado. Ora, Ofni e Finéias tinham credibilidade, privilégios, mas não tinha compromisso com o sagrado. Então a primeira bezetacil da noite, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não se acostume com o sagrado. Há um perigo quando o homem se acostuma com o sagrado. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando um homem se acostuma com o sagrado, ele perde o temor. Ele entra no automático, no mecânico. Ele se torna muitas vezes um profissional do microfone. Tem isso, viu? Tem uma boa oratória, dicção, conhecimento,
simplesmente um ator. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que vai doer mais em mim do que em você. Então repita comigo: microfone revela talentos, mas a mesa revela caráter. Deus não se ilude com talento. Deus não se encanta com habilidade retórica. Eu quero ver se na mesa você tem compromisso. Há um profeta na Bíblia que ele foi chamado de homem de Deus, não porque ele dizia, assim diz o Senhor, é porque ele sentava numa mesa, comia pão na casa de uma mulher rica e continuava a sua viagem. Então você quer conhecer? Convide ele para a sua mesa. Aí você vai ver que muitas vezes está do lado de Jesus, de olho no dinheiro, né, Judas? Então esse ali, que tinha seus filhos, Ofni e Finéias, negligenciaram a posição ministerial que todos possuíam. E o interessante é que havia uma guerra. Os filisteus se levantam contra Israel. E quando eles perceberam que não haveria de ter vitória, alguém disse: vamos para a nossa arma secreta. Vamos levar a arca da aliança, porque a arca da aliança é uma certeza que teremos vitória. Só que tem um outro detalhe: quando a arca vira amuleto, a presença já saiu há muito tempo. A arca não é amuleto, chaveiro, ou simplesmente adorno distante, não é. A arca é a presença do Eterno. E eles, em pecados, acreditavam que a presença estava na arca. E quando levam a arca para a batalha, meu amigo, levaram uma surra. Agora não se esqueça, a Bíblia diz que Deus começa as coisas pelo fim. Não, você não fez o download não, vou repetir. Deus começa as coisas pelo fim. Sabe por quê? Porque enquanto você luta para chegar lá, Ele já está lá há muito tempo. Eu acho engraçado quando algumas pessoas sempre dizem para mim: mas irmão, dos muitos atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença me encanta. Eu digo, por quê? Porque a capacidade de Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu dou risada. Não é somente isso. A onipresença é a capacidade de Deus estar em todo o tempo ao mesmo tempo. Não, você não entendeu não, vou melhorar. É Deus estar no passado, no presente, no futuro, ao mesmo tempo. É por isso que Deus já está te dizendo: eu já estou lá te esperando amanhã, e já sei como vai ser a tua segunda-feira. Tua segunda-feira vai ser de vitória, vitória, vitória. E só quem crê nesta palavra aquece teu diafragma, enche o teu pulmão de oxigênio e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia! Levaram a arca, mas era apenas um amuleto. Só que Deus havia puxado a orelha de alguém. Abra a Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 29. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro Samuel, capítulo de número 2, os midianitas ali da mídia me ajudam, tá? Primeiro Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 29.
Quantos acharam, digam amém. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, prometo que eu vou bater devagarinho, e diga para ele, vai doer, mas é princípio. Se Deus não for a primazia da sua vida, Ele já não é mais nada. Se Deus não for o princípio, primazia, o começo da sua vida, Ele não aceita ser segundo. É Ele que não aceita. E o profeta falou, bonitão, está engordando os filhos, viu? Você está desobedecendo os meus princípios. Eu vou dar o resultado para você agora. Versículo de número 34, capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo 34 está escrito: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Deus é o único que não recebe intimação, mata e não vai preso, e quando opera não pede opinião para ninguém. Fica a dica, coloquei um alvo nos teus filhos. É por isso que quando eu olho para a soberania do meu Deus, eu me encanto. Já falei uma vez, mas a repetição é sempre pedagógica. A maior autoridade do mundo não são os reis da monarquia inglesa, não está no STF do nosso judiciário, está no STC, Supremo Tribunal Celestial, e os anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. Quando a arca é introduzida na guerra, os filisteus dão uma surra nos israelitas. Ofni e Finéias morreram. Quando a notícia chega a Eli, ele cai da cadeira de rodas, melhor, cadeira de balanço, quebra o pescoço e morre. E quando uma das filhas dos seus filhos descobre o que aconteceu, ela entra em trabalho de parto, e o menino que nasce, surge-se um nome, e acabou, foi-se a glória de Deus. A presença na sua casa não pode ser um adorno ou um amuleto, tem que ser uma pessoa. Houve um dia que quando Jesus chegou em Betânia, uma das irmãs de Lázaro chegou até ele e disse: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não estaria morto. Só que esta mulher conhecia teologia, viu? E ela disse: mas calma, Jesus, eu conheço teologia, conheço um pouco de escatologia, e sei que na teologia diz que haverá uma ressurreição dos últimos dias. Ela quis dar uma carteirada em Jesus. Se você não percebeu, ela estava dando uma bronca, dizendo: olha, só morreu porque o Senhor chegou atrasado, mas eu sei na teologia que Ele vai ressuscitar. Fica a dica, estou sentindo graça. Jesus não recebe carteirada de ninguém. Vou repetir, Jesus não recebe carteirada de ninguém.
Quando ela disse, mas eu sei que na teologia diz que haverá uma ressurreição dos últimos dias. Parece que eu estou vendo Jesus olhando e dizendo, você conhece uma teologia, mas não a minha. Por quê? Porque a ressurreição dos últimos dias não é um dia, é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, minha filha, pode ser o dia que for, mas se eu não estiver nesse dia, não tem ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quer dar carteirada do mestre? Ele é a própria teologia, irmão. A arca é levada. E o interessante vem agora. É que quando a arca vai parar numa das 5 cidades filisteias, vai parar justamente numa região chamada Asdod. Agora leia comigo o capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorródias, a Asdod e aos seus termos. Versículo 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Agora eu gosto. Dizem aí que o exército é o braço forte. É porque não conhece o peso da mão de Deus. Não, você não lembra. A Bíblia diz que Deus com um braço forte arrancou o seu povo do Egito. Quando colocaram a arca no templo de Dagom, teve um cacete, uma briga lá dentro do templo. Quando foram no outro dia, estava o templo lá bagunçado e a deusa deitada. Pode ser que o vento derrubou, levanta. Só que no outro dia, Deus decapitou Dagom, arrancou suas palmas, colocou no chão, porque Deus não conhece concorrentes. Seu Deus não conhece concorrentes. Ele já entra no campo da batalha com a vitória nas suas mãos. E pega esta palavra. E nós somos um povo muito mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A presença de Deus provocou algo sobre os filisteus. Ninguém conseguia sentar. Ninguém tinha plano de saúde. E com essa enfermidade aí, o negócio foi feio, viu? Aí eu acho que Deus falou, e aí, senta aí, filisteu. Dá não. É melhor mandar essa arca embora. Porque a mão de Deus é pesada demais. Olha o que diz o versículo de número 9, capítulo 5. E sucedeu que desde que o rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorródias nas partes secretas. Irmãos, foi pior. Levaram a arca para Gade, e lá Deus pegou até os meninos pequenos. Deus pegou todo mundo. Aí sabe o que eles disseram? Tira isso daqui. Manda essa arca embora. Porque se ela passar mais uma semana, ninguém vai matar todo. Deus está arretado com a gente. Vocês não perceberam não? Manda embora. Versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Agora eu vou rir.
Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, irmãos, essa expressão exclamaram, quer dizer que eles gritaram, ah! Dizendo, transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. Quando eles viram a arca chegando, não, vai, tira ela, vocês querem nos matar. A gente já conhece a história. Ninguém tem um WhatsApp, mas já compartilharam. Esse Deus aí é pesado demais, a mão dele é dura, tá batendo em todo mundo. Pegou o nosso Deus lá na igreja dele, meteu uma pisa, quebrou a cabeça, arrancou a mão. E se essa arca passar uma semana aqui, vai nos matar. Esse é o Deus que você serve, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá glória, igreja. E agora eu quero pregar. Sabe o que eles fizeram? Vamos devolver essa arca. E durante esse tempo se passou 7 meses. Durante 7 meses, aonde a arca passava, os filisteus choravam, e choravam muito. Só que quando devolveram a arca, há 2 meninas que nos ensinam lições maravilhosas. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, hoje você vai aprender com as vaquinhas. Dá glória a Deus. Pegaram 2 vaquinhas, e essas vaquinhas são muito mais crentes do que muita gente, e eu me coloco aqui também, viu? Olha o que diz o versículo de número 10 do capítulo 6 do primeiro livro do profeta Samuel. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Agora, com carinho, coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim, vai doer um pouquinho. Eu aprendo aqui a primeira lição desta noite com essas vaquinhas. Repita comigo, a lição da renúncia. Essas vaquinhas foram contra os seus instintos e deixaram seus filhos em casa para carregar a presença. Deu glória a Deus nessas horas. Quantas pessoas dizem, é culto da família, então vai falar para a família mesmo. Eu não posso ir para o culto, porque meu filho me impede, porque o meu marido não me permite, é porque alguém da minha família me impossibilita. Hoje você vai aprender com essas vaquinhas a lição da renúncia. Se até as vaquinhas disseram, menino, fica hoje aqui, porque eu e a minha irmã aqui vamos fazer uma missão, é carregar a presença até o propósito. Pega. Hoje você sai com esta palavra, nada vai te impedir de carregar a presença até onde Deus determinou. E se você crê nesta palavra, faz barulho. Eu não vou. Vai. Porque a renúncia é uma característica de quem serve a Deus. E o imperativo de Deus é fato para aquele que serve ao Senhor. Lucas 9:23, versículo muito conhecido. Olha o que a Bíblia diz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Tudo no reino é condicional. Se andar na luz, se abrir a porta, se minhas palavras estiverem em vós, tudo é condicional. É por isso que eu não creio em uma vez salvo e salvo para sempre. Paga teu preço não, irmão. Continua perseverando não, irmão. Tudo é condicional. Eu acho interessante porque algumas pessoas dizem: hoje eu sou crente, sou salvo em Cristo Jesus. Eu creio. Mas vamos complementar o estudo? Quando você aceita Jesus, você se transforma de criatura para filho, garante tua passagem para a casa dele. Agora calma por aí. A Bíblia diz que só será salvo quem perseverar até o fim. Persevera não. Persevera não, boy. Tá doendo? Se tá doendo, tu tem que dar glória a Deus porque tu tá vivo. Só dói em quem tá vivo. Se você não está sentindo, porque você já morreu. Então se está doendo, dá glória porque você está vivo. Persevere. Porque, meu amigo, se tu não perseverar, tu não entra na arca não, tá? E depois que a porta fechar, ai Jesus, tu vai bater, ó. Lá vai uma. Hoje a caixa de ferramenta está aberta hoje. Você conhece melhor do que eu a parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Só que um grande fator desta história, as pessoas não se atêm a um detalhe. O problema das loucas nunca foi a falta do dinheiro. Nunca foi não saber o lugar onde comprar o azeite, porque elas tinham dinheiro e sabia o lugar, mas não priorizaram o reino. Vai doer, mas eu vou ter que falar, irmãos. Tem muita gente que naquele grande dia não vai entrar no casamento, vai ter dinheiro, vai comprar o azeite, mas não vai entrar, porque não priorizou o tempo de comprar, não priorizou o lugar para comprar. Você estará aqui porque você priorizou. Então, casamento com o noivo, eu e você estaremos lá. Quantos crerem nesta palavra, faz barulho. Eu relutei muito em falar esta palavra hoje, mas o Espírito Santo me incomodou durante toda esta semana. Lição da renúncia. Renuncie, mas carregue a presença. Observe que Jesus um dia falou: é melhor andar de 2, porque você pode se apoiar. Foram as 2 vaquinhas mais crentes que eu conheço, porque levaram a presença. Repita comigo: a lição do reconhecimento. Ai, 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 ai. Versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 6, versículo 11, 1 Samuel. É hoje. Versículo 11. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorróidas. Você sabe que os macumbeiros filisteus, quando perceberam
que tudo que estava acontecendo era por conta da arca, eles disseram: vamos devolver a arca, mas nós não devolveremos somente a arca. Vamos devolver objetos de ouro, 5 imagens de algo e 5 imagens de algo. Como eram 5 capitais filisteias, eles disseram: vamos colocar os presentes também, porque a arca representa a presença e os presentes representam o reconhecimento. Quando os magos do Oriente foram se encontrar com o menino, levaram ouro, incenso e mirra, presente de profeta, presente de rei e presente de sacerdote. Então você conduz a presença, mas não se esqueça do presente. É com o presente que você reconhece a presença. Oh não, meu irmão, eu gosto do culto, vem a nós. É só vem a nós. Nananina não. É por isso que eu me incomodo quando algumas pessoas me dizem: eu vou para o culto buscar de Deus. Negativo. Primazia de culto não é você vindo buscar, é você vindo se entregar como uma oferta. Você é o presente de Deus nesta noite. Aleluia! Já não se ensina isso mais. Eu vou porque ele tem que me dar. Quem te ensinou essa heresia? Eu vou porque ou ele dá, ou ele tem que dar, porque eu fiz o propósito. E quem foi que te ensinou que ele é obrigado a alguma coisa? Quem foi que te ensinou que ele tem que te dar porque tu quer? Existe uma palavra que você tem que escrever na capa da sua Bíblia: não existe meritocracia no reino. Tudo é por bondade e misericórdia, porque tudo é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Se ele te der, ele é Deus, e se ele também não te der, ele continua sendo Deus. Aleluia! Eu viajo um pouquinho e o que eu vejo me dá ânsia. Ojeriza. Eu digo: isso não é um culto. Isso não é um culto. Culto é como Jó, que mesmo perdendo filhos, saúde, dinheiro, alegria, a Bíblia diz que Jó deitava e dizia: me deito e como vou me adormecer, não paro de me revolver sobre a cama. Jó chega a dizer que perdeu até o sabor da língua. E quando o diabo dizia: agora ele vai amaldiçoar, ele dizia: não, tu fala como Lucas, o meu Deus me deu, o meu Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. E Jó entendeu no final da sua vida que ele perdeu filhos, mas os filhos não eram dele. Ele perdeu a saúde, mas a saúde não era dele. Ele perdeu o dinheiro, mas o dinheiro não era dele. Ele perdeu tudo, mas o tudo não era dele. Aí ele disse: calma, eu pensei que eu perdi tudo, mas eu sei que o meu, esse eu não perdi porque ele é meu. Eu sei que o meu Redentor, ele vive e em breve se levantará em meu favor. Então pega. Você pode perder tudo, mas se você não perdeu Deus, você não perdeu nada. Aleluia. Lição do reconhecimento. Agora essa, meu Deus, é hoje. Acho que o bispo está assistindo lá, vai ficar bravo. Repita comigo: lição da direção. Versículo 12, eu vou ler com você devagarinho.
Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Como é? Andaram no mesmo caminho. E quando uma vaquinha dizia: ei, vocês não vão olhar para a direita? Não. Vocês não vão olhar para a esquerda? Não. Porque nós temos uma missão. Não, você não está entendendo, não. Nós temos uma missão. Vamos andar nesta linha reta e detalhe, fazendo barulho. Não entendi. As vaquinhas ainda foram fazendo barulho, não olhando para a direita e nem para a esquerda. Pega esta palavra. Ei, 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 ei. Quer levar a presença? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Ande em linha reta e ainda fazendo barulho. Ei, ei, quem vai fazer barulho comigo? Se essas vaquinhas tivessem o paraíso dos animais, elas estavam lá. Então repita comigo a lição do testemunho. Versículo 13. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo, no vale. E levantando os olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. Você não deu glória porque não entendeu, mas eu vou explicar. A arca, quando chegava na região de Bet-Semes, os israelitas, quando viram a arca, ninguém quis saber nada das vacas. Só se alegraram com o que elas traziam. Então pega esta palavra. O importante não é o teu nome, não é você, mas é o que você está carregando. Eu vou melhorar. O que você está carregando é o que vai alegrar as pessoas. As vaquinhas desaparecem do versículo 13, mas eu consigo identificar o que elas estavam carregando. Era a presença, era a presença, era a presença. Hoje o Espírito Santo do Senhor fala na minha alma para liberar para você. Você vai alegrar muitas pessoas nesta semana, porque quando você passar pela rua da sua cidade, as pessoas vão enxergar o que você está carregando. É a presença. Procuro o nome delas, não acho, mas eu encontro o que elas carregavam. Para fechar a tampa e você não ficar chateado, repita comigo a lição do sacrifício. Versículo 14. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Sabe quem virou churrasco no final? Sabe quem foi que morreu para carregar a arca? As vaquinhas. Um certo pastor me ensinou algo e eu quero compartilhar com você. Se você estudar a etimologia da palavra púlpito, você vai chegar na palavra púlpitum, que significa plataforma elevada. Uma plataforma elevada pode ser um púlpito. Muitas pessoas
sobem em plataformas, mas nunca subiram no altar. Sabe por quê? Porque o altar fala de sacrifício. Todas as vezes que eu subo aqui, eu digo: Senhor, eu estou morrendo. Porque quando você morre, Jesus vive. Ah não, recebe. Quanto mais você desaparece, aí Jesus diz: eu estou aparece. Eu estou sentindo graça desta palavra. É necessário que Ele cresça e você desapareça. Você quer carregar a presença? Então siga o mesmo caminho, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, leve a presença adorando, aleluia. Leve presentes como reconhecimento. E no final, essas vaquinhas viraram churrasco. Ô irmão, por que o Senhor me trouxe uma palavra sobre as vaquinhas filisteias? Eu sou uma vaca? Não. Eu pensei que o Senhor diria isso na mensagem. De forma alguma. Eu não sei se eu volto. Você não é a vaca. Irmãos, você confia em mim? Sim ou não? Diz que sim. Está até com medo, pastor? Diz que sim. Então olhe para a pessoa que está do seu lado. Vai gravar isso não. Isso aqui é essa história. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu não sou vaquinha. Eu sou um jumentinho. Irmão, eu preferia a vaca. Não. A vaca aqui é pedagógico. São princípios que as vacas me ensinam. Eu sou um jumento. Irmão, o senhor não volta mais para esse púlpito, não. Calma. Por que o senhor me diz que eu sou um jumentinho? Midianita, Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 10, se não me falha a memória. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Versículo 11. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti, a teus pais, quando te houver dado, ou seja, segura aí, olha o que Deus está dizendo: quando eu colocar vocês na terra que eu prometi, eu estou dando uma lei, é um estatuto. Aleluia. Versículo 12: apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do... Segura aí, olha o que Deus está dizendo: quando eu colocar vocês na terra, eu quero o primogênito de todo animal macho, é para mim, quero para mim. Agora o versículo 13, agora você chora. Porém, tudo que abrir a madre do quê? Do quê? Resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Você não deu glória porque não entendeu, mas eu vou explicar. Olha o que Deus está dizendo. Quando eu colocar lá dentro, eu quero todo animal macho, primogênito, eu quero. Agora, se nascer jumento, vai morrer. Agora, peraí, calma. Para um jumentinho não morrer, tem que matar um cordeiro.
se o cordeiro morrer, o jumentinho dá glória a Deus. Não, você não entendeu. Se o cordeiro morrer, o jumentinho escapa. Na lei do primogênito, havia uma lei que se quebrava a cervical do jumento. E você já ouviu na Bíblia Deus dizendo a Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Sabe o que é cervical? Isso aqui, ó. Sabe o que significa cervical dura? É povo que não se dobra, teimoso, desobediente, encrenqueiro. Deus diz: esse povo é desobediente demais. É o jumentinho que Deus diz: fica aqui da glória, não vai pro mundo. Ah, bichinho, vai para lá. Olha, fica aqui, fica em pânico, só aprende na lapada. Tem jumento, sai e ele fica lá. Aí Deus diz assim: esse jumentinho era para morrer, mas só não vai morrer porque um cordeiro vai morrer por ele. Vamos terminar, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Cordeiro aqui. E para terminar, a história nos diz, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, que houve um dia que ele precisava entrar em Jerusalém. Aleluia. E nesse dia, ele queria entrar montado, não num alazão, num cavalo árabe. Ele disse: eu quero um jumentinho, mas eu quero um jumentinho e a mamãe dele do lado. Vem comigo, eu já preguei muito para criança. Vem comigo, usa tua mente, vem comigo. Imagina o jumentinho dizendo: mamãe, ninguém gosta de mim. Todo mundo prefere os animais mais belos da fauna. E a mãe dizendo: meu filho, fica tranquilo. A gente tem uma promessa. A gente tem uma promessa que o rei um dia entraria na sua cidade montado. Montado em quê, mamãe? Num jumentinho. Aleluia, aleluia. Imagina a mamãe jumento falando e alguém chega, os discípulos dizendo: achamos, Pedro, olha aqui, olha o jumentinho aqui, está novinho aqui. Mamãe, estão me levando, mamãe. Fica tranquilo, meu, fica tranquilo. Segue o homem, eu estou do lado. Imagine agora Jesus montando nele, entrando em Jerusalém, e as pessoas dizendo: Roshaná, Roshaná, Leben David, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem das alturas. Imagina o jumentinho dizendo: mamãe, o que está acontecendo? Está todo mundo me colocando em evidência, já estou ganhando seguidores no Instagram, já estou ficando famoso. E a mãe: cala a boca, menino. Não, mamãe, eu estou famoso, estão colocando até palmeiras na minha frente. Não, meu filho, porque você só é alguma coisa. Enquanto esse... Você só é alguma coisa, jumentinho. Enquanto a presença estiver sobre você, pega esta palavra. Você só é alguma coisa enquanto você estiver carregando a arca. Ei, está carregando a presença, está carregando a arca. Ela seca, mandará. Aleluia! Você só é alguma coisa enquanto você estiver carregando a arca. Ninguém sabe o nome do jumentinho, mas eu acredito que um cordeiro morreu por ele.
E eu termino essa singela reflexão te dizendo nesta noite: não se preocupe se as pessoas estão te taxando de alguma coisa, te menosprezando, descredibilizando. O importante é que você está carregando a presença. Eu quero profetizar que esse ano, aleluia, esse é o ano que você vai carregar a presença. Aonde você chegar, as pessoas vão se Eu termino contando um rápido testemunho de 3 minutos. No dia 31 do ano retrasado, eu fui na minha cidade para o enterro da minha avó. Ela faleceu no dia 31 de dezembro do ano retrasado. E eu aproveitei os dias para rever os meus amigos. Passei 10 dias. E nós temos uma lanchonete, vai ficar gravado, vou falar aqui, nós temos uma lanchonete, achando que eu sou dono, viu? Do presbítero Moisés. É o point dos crentes. Sempre tem um point dos crentes, né? Os crentes se reúnem. É a lanchonete do presbítero Moisés. E todo mundo vai para lá falar de Bíblia, fofocar coisa santa. Não posso falar outras coisas, né? Jogar conversa fora. E eu lembro que naquela manhã eu estava com o pastor Eli e mais 2 irmãos. Uma rua bem estreitinha, irmão, aquela lanchonete de interior que só passa uma pessoa. E eu sentado no banquinho conversando com os irmãos, encostado na parede. Eu disse: pastor Eli, vou pregar na sua igreja amanhã. Vá, meu filho, vai ser bênção, vai ser poder. Rua Azul, aí brincando. Quando nós olhamos, eu vi uma senhorinha. Ela vinha bem pequenininha. Ela entrou na rua. Eu não a conhecia. Aí o pastor Eli fez: Romerito, se encosta na parede. Eu disse: que foi, pastor Eli? Se encosta na parede. Eu disse: por quê? Está vindo a irmã Maria. Eu disse: que se encosta aí? Eu disse: por que se encosta? Irmão, todo mundo ficou sério na hora. Eu também fiquei, é claro, eu encostei assim. E ela veio assim. Eu disse: quem é essa irmã? Ela passou, irmãos, Deus é minha testemunha. Quando ela passou por mim, me deu um arrepio. Me deu um arrepio na hora assim, ó. Que negócio é esse? Eu penso: isso é profeta. Vou juntar os pés, vai que revela alguma coisa aqui. Irmão, ela passou por mim. Pai do Senhor, meu filho. Amém, minha irmã. Passou pelos 2 irmãos. Pai do Senhor, meu filho. Passou pelo pastor Eli. Pai do Senhor, gordinho. Pai do Senhor, minha irmã. Irmãos, ela fez isso. Ela travou, olhou para trás assim. Tem quando você anda na montanha-russa, tem aquele frio assim? Irmão, me deu um frio assim. Eu já fui falando como Davi: Senhor, se eu tiver algum pecado, me perdoe até o pecado que eu esqueci. Davi orou assim: expurga até os que eu esqueci, Senhor, perdoa. Ela voltou, irmão. Parou do lado do irmão que estava do lado do pastor. Ele fez: meu filho, Deus me disse agora uma história. Eu digo: ai, meu Deus, que negócio é esse? Ela começou: assim diz o Senhor, Ele te viu naquele dia, naquela hora, naquele lugar, falando aquela situação. Irmão, me começou a se acabar de chorar. Ela falou a rua, ela falou o número da casa, ela falou o local que ele estava orando, mas ela falou: assim diz o Senhor, esse é o ano que eu mudo a tua história. Deu 2 passos e foi embora. Você vai carregar a presença de Deus. Esse ano estou sentindo uma graça. Esse ano você vai carregar a arca. Aonde você passar, as pessoas vão sentir um arrepio santo, as pessoas vão chorar e você vai ser boca de Deus. Bola, checa, mano. Pastor, eu posso orar por esse povo? Fica de pé, porque eu quero orar por você nesta noite. Essa é a sua noite.
Não. Essa é a sua noite. Hoje é a sua noite. Hoje é a noite que Deus vai neutralizar as ações do inimigo na sua família. Allah, Shekamans, Turibicandorabalasuribicas. Niricamans, Todalashe. Recebe autoridade nesta noite. Recebe autoridade nesta noite. Você vai cantar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu recebe autoridade, minha irmã. Recebe autoridade, meu irmão. Aonde tu passares, as pessoas vêem o rastro de azeite pelas ruas da cidade. Aonde você colocar a palma da sua mão, a planta do seu pé, não tem rua trancada depois de hoje. Não tem rua trancada depois de hoje. A chave está na mão do Espírito Santo. E Ele está dizendo: eu vou abrir o que Ele trancou. Não tem pomba girando. Não tem pomba girando. A única pomba que você vai ver é a personificação da pomba do Espírito Santo. Não tem caveira, não tem ossos. Pode até estar seco e sequíssimos, mas quando você profetizar, o vento dos 4 cantos vai atingir este vale. Senhor Jesus, aqui nesta dianteira há um grupo de homens e mulheres que só o Senhor sabe os vales que eles estão passando. Só o Senhor sabe as dificuldades que a tua filha passa no trabalho. Só o Senhor sabe as dificuldades que esta moça, rapaz, tem passado na faculdade por ser crente. Aleluia. Mas eles vieram aqui te buscar, Senhor. Tu sabes que eu passei a semana relutando em ministrar esta palavra, mas é através da direção do Teu Espírito Santo que eu libero estas palavras nesta noite. E Ele te diz: se prepare. Está vindo um vento sobre você. Está vindo. Ai, pastora Roberta, está vindo uma visão, eu vou liberá-la. Assim diz o Senhor: esse é o ano que Deus vai te dar a coragem de um boi selvagem. Não, recebe. Deus vai te dar uma coragem de um boi selvagem. Deus vai. Ai, pastora, Deus falou. Vai. Tira o pé do freio. Hoje é o seu dia. Hoje é a sua noite. Deus manda te dizer: está chegando a coragem de uma leoa parida. Não, você não entendeu. Uma leoa parida. O leão é fake news. A corajosa é a leoa. Deus está te dizendo: ninguém mexe nos meus filhos, ninguém mexe nas minhas filhas. A sua família é de Deus. Vai, é hoje. Eu estou sentindo Ele tão forte. Deus está lhe dizendo: é a presença. É a presença. Vai. Dança, Miriam. Vai, profetiza. Ei, amamos te comar.
Vai, vai, vai. Você vai passar pelo mar com o pandeiro cantando. Só o Senhor. Glória seja um Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua. Glória seja um Rei. O jumentinho tá levando a arca. Glorioso Salvador. O jumentinho tá levando a arca, pastor. Eu tô vendo o jumentinho carregando a arca aí. Ele está sobre você, minha irmã. Ele está sobre você, meu irmão. Você vai levar o rei. Você vai entrar na Nova Jerusalém levando o rei. Tô sentindo o rei. Ministério Ebenezer. Esse ano haverá o pipoco de Jeová.